Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura pelo mundo de Carnival Row. A série de fantasia vitoriana da Amazon Prime chegou ao fim com a sua segunda temporada, que foi uma temporada bem interessante e bem desenvolvida, onde ela vai manter a estrutura da temporada anterior, em que, em meio a uma crise social entre humanos e Creeds, uma série de assassinatos vai começar a acontecer no Row. E em meio a isso, em meio a essa produção, esse desenvolvimento tão bem feito, a gente pode considerar até que Carnival Row é uma das melhores séries produzidas pela Amazon Prime. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like aqui no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois a sua participação é muito importante aqui na Dimensão. Apesar de manter a estrutura da primeira temporada, essa segunda temporada é muito mais ousada, ela vai além. Ela quer trazer profundidade nos problemas sociais do Row e nos problemas políticos que envolvem o Burgo com países estrangeiros. País esse chamado o Pacto. Então a gente vai ver diretamente as questões políticas, as tensões políticas entre o Burgo e o Pacto justamente por conta disso. E é muito legal porque por essa adição em relação a esse novo cenário, a gente vai ter uma temporada que tem duas frentes. Nós veremos o Philo e a Vignette justamente tendo que encarar os problemas do Row, e agora a Imogen e o Agrius se vendo assim aprisionados pela nova alvorada. Então a gente vai ter muito mais detalhes em relação ao Pacto. E em meio a esse problema, em meio a essa expansão do universo de Carnival Row, a gente vai ter também uma profundidade, uma evolução muito maior dos próprios personagens. Ao longo da jornada de Agrius e a Imogen, em meio ao Pacto, em meio ao conflito entre o Pacto e esse grupo revolucionário chamado Nova Alvorada, eles vão ver, na verdade o público vai conseguir observar o quanto as máscaras do casal vão cair, o quanto eles têm essa postura de serem extremamente civilizados, extremamente elegantes, de fazerem parte da aristocracia. Então, por trás disso tudo, por trás dessa imagem, a gente vai conseguir ver toda a podridão do casal. Na verdade, tudo que o Agrius precisou fazer enquanto um Creed para conseguir subir na vida e ocupar um lugar que costuma ser ocupado por humanos. Ao mesmo tempo, a gente vai ver todo o egoísmo da Imogen ao longo da sua vida, o quanto ela tentou desesperadamente arrumar um marido para não ser a solteirona da família e o quanto isso vai afetar o seu caráter. Então a gente consegue ver personagens muito mais humanos. São personagens que eles vêm com uma postura, eles vêm na verdade com uma personalidade rasa, justamente porque eles se escondem atrás dessa máscara aristocrática. E agora não, agora a gente vai ver a verdade sobre eles, todos os sacrifícios que eles passaram e o quanto esses sacrifícios, o quanto essas atitudes ruins, elas vão conseguir transformar esses personagens, E muitas vezes eles vão sim se arrepender e esse arrependimento vai trazer uma evolução. A ideia é justamente trazer personagens cinzas, personagens que o público fica assim na dúvida em relação se vai amar ou odiar. Além disso, a Agrius e a Imogen, que passaram toda a série preocupados com o seu mundinho maravilhoso, vão se ver em questões muito mais profundas, questões que envolvem as duas nações, já que após serem capturados pela Nova Alvorada, eles vão ser utilizados como emissários desse grupo revolucionário dentro do Burgo, e agora eles terão que falar para o parlamento. Então a gente já vê o quanto esses personagens também vão conseguir se situar, vão conseguir perceber que o problema deles é até pequeno em comparação ao que está acontecendo com as nações em volta deles, com as terras que eles consideram, por exemplo, casas. Além disso, nós também temos a questão do Philo. O Philo vai passar por uma descoberta de identidade, por uma crise de identidade aí que vai fazer com que ele se descubra. Após ele se assumir um mestiço, um meio humano e meio Creed, ele vai tentar fazer parte do Row, só que ele não vai se identificar. Na verdade, vai ser muito difícil para o Philo se aceitar enquanto Creed, enquanto meio fada. Ele se aceita na cabeça, mas ele não se aceita no coração, Na verdade, no coração, ele sempre foi um policial, Ele sempre foi uma pessoa que se escondeu atrás da profissão de policial para esconder a sua verdadeira identidade. Então, assim, vai ser uma crise muito complexa que o personagem vai passar também. E em meio a essa crise, em meio a tentar entender, a utilizar a mente para entender a sua identidade, não utilizar o seu coração, ele não vai conseguir se encontrar, ele vai ter uma dificuldade de se encontrar. Então essa temporada vai mostrar também todo o caminho que ele vai percorrer
até ele finalmente entender o que é certo de fazer e quem ele realmente é. E em meio a essa busca do Philo de ir além dos rótulos para encontrar sua identidade, ele também precisa encarar os fantasmas do passado, já que ele vai fazer enquanto membro do exército na guerra do Burgo e do Pacto para dominar a região de Tir Nanok, que é justamente a nação das criaturas místicas. Ele vai ver o quanto ele fez mal a essas criaturas quando ele era membro do exército. Então a gente vai ter sim cenas de flashback, nós voltaremos a Tir Nanok justamente para isso, né, o que acaba sendo muito mais legal, porque a gente conhece um pouco mais dessa terra, a gente conhece um pouco mais do passado dos personagens e além disso a gente conhece novas criaturas. Então uma nova criatura também vai surgir dentro da série, né, na qual é uma criatura bem assim rude, né, fisicamente falando, ela não é tão bonita, ela é mais considerada monstruosa, né, com um visual mais monstruoso, mas dentro da série ela tem uma beleza diferente, justamente pelo significado. É uma criatura de Tir Nanok muito antiga, na qual a sua espécie está em extinção, e é uma criatura que, apesar de ter uma aparência monstruosa, tem uma vibe mais pacífica. Óbvio, vai ser perigosa quando precisar, quando for necessário, mas a ideia é que na sua terra ela era uma criatura mais pacífica. E por conta de todo esse contexto, ela é vista como uma criatura bela. A beleza está na sua postura e no que ela representa, e não necessariamente na sua fisionomia, no seu estilo, na sua aparência tão monstruosa assim. E por termos muito mais informações, tanto dos Kree quanto dos humanos, nós teremos também muito mais espaço nessa temporada para o núcleo dos coadjuvantes. Esses personagens terão a sua história muito mais explorada, principalmente a Tourmaline, que vai ter uma participação muito importante da história dessa temporada. Além disso, como a gente está falando de novas criaturas e o quanto essas criaturas foram feridas, foram machucadas, foram destruídas ao longo da guerra, a gente consegue ver o quanto a série consegue passar toda a crueldade humana em relação a criaturas, a um povo, a uma raça que os humanos acham inferior, que os humanos acham que por serem inferiores podem ser dominadas, né, e as suas terras podem ser conquistadas também. Então a gente consegue ver toda a crueldade da guerra, crueldade essa que de fato aconteceu ao longo da nossa história, já que Carnival Row traz um retrato muito familiar, muito fiel, na verdade, ao imperialismo europeu na África e na Ásia. E como a série faz referência ao que era o mundo no século XIX, já que o Burgo representa a Inglaterra vitoriana e o conflito entre o Burgo e o Pacto representa o conflito das nações europeias para conquistar novas regiões no continente africano, o Pacto também vai representar uma nação e, consequentemente, a Nova Alvorada. Na verdade, o Pacto ele vai representar a Rússia na época e a Nova Alvorada é justamente o movimento revolucionário, o movimento da Revolução Russa que vai acontecer logo no início do século XX. E vai ser bem assim, não vai ser na verdade muito sutil isso, já que a líder da Nova Alvorada se chama Leonora. E assim como Lenin, ela que deu aí o start, o ponto de partida para o processo revolucionário. Mas a Nova Alvorada, ela vem com uma visão muito interessante, uma visão um pouco diferente em relação à Revolução Russa de fato. Na verdade, a série vai nos mostrar o que teria acontecido provavelmente no mundo se o processo revolucionário tivesse saído da Rússia, já que a Nova Alvorada, na verdade, tinha a intenção de levar sua revolução para o Burgo também. Claro, durante a Revolução Russa, o planejamento era que de fato a sua revolução, o seu processo revolucionário se espalhasse pelo mundo, mas era um projeto a longo prazo. Primeiro, eles gostariam de justamente estabelecer a revolução no seu país. Mas aqui a Nova Alvorada não. A Nova Alvorada, na verdade, vai ser bem ambiciosa em relação a, de fato, eles quererem expandir a sua revolução para outras nações, sendo que eles ainda estão lutando com o exército do próprio Pacto. Só que acaba sendo uma interação, uma relação bem interessante e, na verdade, uma expansão do universo de Carnival Row muito interessante em relação a ser um retrato do nosso mundo também. Mas além de todas as questões políticas da série, nós temos obviamente a relação dos nossos queridos protagonistas, que é o Phil e a Vignette. Em meio a todas essas tensões sociais e políticas, obviamente nós teremos um casal em crise, um casal que tenta ficar junto, mas ao mesmo tempo os ideais deles vão ser muito maiores, as responsabilidades e o que eles acreditam em relação a essas ações políticas vão ser muito maiores do que o próprio sentimento.
Por conta disso, o nosso querido casal vai entrar em crise ao longo de toda a temporada, né? Vai ter realmente essa ideia de encontros e desencontros, por mais que eles se preocupem muito um com o outro. Eles não concordam com os ideais um do outro, então eles acabam lutando de formas diferentes e isso aumenta o atrito entre os dois. E para quem esperava um final feliz para esses dois, um final da qual mostrasse que um amor entre pessoas de raças, né, de espécies diferentes poderia dar certo, acabou que a série nos entregou um pouco ao contrário disso daí. A verdade é que o grande amor entre humanos e Crits na série vai ficar a cargo da Imogen e do Agrius, porque Vignette e Philo não vão terminar juntos, o que acaba sendo um final um pouco agridoce, já que a gente torceu tanto para esse casal desde a primeira temporada teve tantos encontros e desencontros, deram tantas voltas para tentar fazer o seu amor dar certo, e no final não foi o suficiente para passar por cima das suas próprias crenças e das suas próprias lutas. Então, por conta disso, a Vignette vai terminar com a Tourmaline. É um final, assim, feliz para os dois personagens, né? Na verdade, o casal, né, o Philo e a Vignette, eles vão conseguir aceitar a situação e tudo bem que a série deixa claro desde a primeira temporada que a Vignette, ela tinha uma relação com a Tourmaline lá em Tir na Nog, né? Que essa relação delas só terminou justamente porque o Philo apareceu no meio do caminho, mas ao mesmo tempo fica aquela sensação de, poxa, a gente esperou tanto que esse casal ficasse junto, eles deram tantas voltas para ficar juntos, para no final eles voltarem a ser o que eles eram antes de se conhecerem, né? A Vignette volta para Tir na Nog com a Tourmaline para ficar junto com ela, e o Philo fica no Raw justamente para tentar colocar ordem, para tentar melhorar a relação entre humanos e Crits. Apesar de ser um final agridoce, foi um final que fez sentido dentro do universo da série, mas ao mesmo tempo acaba tendo um questionamento do público se não foi um final um pouco proposital, justamente para que a Vignette tivesse a sua história encerrada dentro do universo de Carnival Row, justamente por conta dos problemas que a Cara Delevingne teve ao longo desses anos, ao longo da produção. Porque aí é um final que, assim, por mais que tenha sido bem encerrado em relação aos personagens, é um final que poderia ainda trazer novas histórias para o Row, e essas histórias poderiam continuar somente com o Philo, somente com Orlando Bloom. Apesar disso, eu creio que foi, na verdade, muito bom, né? Por mais que eles tenham tido essa chance, por mais que a história tenha caminhado em uma direção que permita que a série continuasse, eu acho muito bom eles terem encerrado agora, porque foi justamente um final feliz para o Row, já que a gente vai ter um desenvolvimento aí da relação entre humanos e Crits dentro do Burgo, né? Eles vão ter uma relação muito melhor, pelo menos o final da série já indica isso. Óbvio, ainda precisa fazer muita coisa, ainda precisa de muitas políticas para integrar os Crits dentro da sociedade do Burgo, mas já é um caminho aí, já foi um avanço muito grande na qual o final da série nos apresentou. Então foi um momento muito bom, foi uma decisão muito boa em relação a encerrar a série aqui, até porque, por mais que eles quisessem continuar, por mais que eles tivessem encerrado a história de alguns personagens, não acho que continuar só com metade do elenco original ou com novos personagens daria certo. A verdade é que Carnival Row terminou da forma correta. Carnival Row teve um desenvolvimento muito bem estruturado e personagens muito bem trabalhados. A verdade é que a série vai trazer uma visão diferente da Inglaterra vitoriana, uma visão diferente do que era o nosso mundo no século XIX. E ao mesclar o nosso mundo com uma visão mais fantástica, prendeu o público até o seu final. E apesar de ser um final dramático, um final agridoce, trouxe também uma visão muito realista em relação à nossa história, principalmente em relação aos conflitos e a processos revolucionários. Trouxe com uma certa realidade, mostrou todo o sofrimento dos personagens envolvidos. Na verdade, Carnival Row, sendo uma série de fantasia, mostrou esses processos revolucionários da nossa história com muito mais realidade, com muito mais fidelidade do que muitas séries históricas realmente trazem. Isso faz com que Carnival Row seja uma das melhores produções de fantasia vitoriana que tenham acontecido nos últimos anos, e a verdade é que ela vai deixar muitas saudades. E vocês, já assistiram a segunda temporada de Carnival Row? O que acharam? Curtiram o final da série? Acharam que foi uma boa série ao longo de toda a sua trajetória? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para acompanhar as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!